Dia 12. Ok? Então, vamos para a terceira propriedade. Reduzindo o radicando, né? Reduzindo a um único radical. Então, agora nós vamos trabalhar, nós vamos ver aqui, ó, quando a gente tem mais de um radical, tá? Quando a gente tem mais de um radical, nós vamos reduzir a um único. Como que nós vamos reduzir? Multiplicamos os índices dos radicais. Simples também, ó. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Vamos desenhar apenas um radical. Repetir o 2, que é o radicando, e vamos multiplicar os... Vamos colocar aqui, ó, só para vocês fixarem. Ficaria 5 vezes 3. 5 vezes 3. Então, o resultado seria, o índice aqui ficaria 15, certinho? O outro aqui, ó. O 8 mantém. E aqui nós vamos ter 2 vezes 2. Porque nós, quando a gente não tem representado, porque vale 2. 2 vezes 2, o índice aqui vai ser 4. Tranquilo? E agora, nós vamos para a quarta propriedade. O que nós vamos ver na quarta propriedade? Algumas pequenas expressões, né? Dentro do radical. Expressões dentro dos radicais. Resolvemos quando possível ou separamos cada fator em seu radical. Então, o que seria isso? Olha aqui nessa primeira raiz aqui, ó. Eu tenho uma raiz quadrada, né? Porque não tenho o índice, então é uma raiz quadrada. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso multiplicar esses dois valores aqui, que daria 4 vezes 25, daria 100. Que raiz quadrada de 100 é 10. Isso aqui que eu quis dizer aqui em cima. Resolvemos quando possível. Nesse caso aqui, é possível, porque a gente tem uma raiz quadrada exata, né? Nós temos raiz quadrada de 100. Então, nós podemos resolver assim, multiplicando, né? Multiplicando aqui os dois, que dá igual a 100, ou separando e depois resolvendo aqui, ó. Ou raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 25, que daria raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 25, 5. 2 vezes 5, 10. Então, temos as duas opções de resolver. Já multiplicando aqui dentro, encontrando o valor da raiz, se possível, se ela for uma raiz quadrada exata, tira da raiz, ou colocando cada fator em sua raiz. Depois, a gente tira da raiz, se possível. Raiz de 4, 2, raiz de 25, 5, e dá 10. Agora, essa raiz aqui, ó, aqui cai no quando é possível. Nesse caso aqui, ela não é possível. Por quê? Quanto que vai dar aqui, ó? Multiplicando aqui. Vai dar raiz quadrada de 33. Raiz quadrada de 33, existe raiz quadrada de 33? Não, não existe. Então, nesse caso aqui, nós não vamos representar assim. Nós vamos representar raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 11. Porque aqui, ó, resolvemos quando for possível. Quando não for possível, apenas vamos separar cada fator em seu radical, tá? Então, como 3 vezes 11 dá 33, 33 não é uma raiz exata, então nós vamos apenas representar como duas raízes, tá?
O outro aqui embaixo, 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. Não existe raiz cúbica de 10. Agora que estamos vendo uma raiz cúbica. Então, como que nós vamos resolver isso aqui? Separando cada fator no seu radical. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 5. Ok? Quando possível, nós vamos resolver. Quando não for possível, vamos separar cada fator no seu radical. Essa aqui embaixo. Vamos ver. Existe raiz quadrada de 9? Sim. Raiz quadrada de 9 é 3. E raiz quadrada de 16? Também existe. Então, nós vamos separá-las. Ou resolver de uma vez assim, ó. Mas essa aqui eu vou fazer separada. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 16, 4. Vai dar 3 vezes 4, 12. Então, essa é a nossa quarta propriedade. Agora, a quinta e última, que também é muito simples. Quando a gente tem raízes de frações. Quando a gente tem frações dentro de uma raiz. Resolvemos também quando for possível ou separamos cada fator em seu radical. Vamos ver o que é isso. Então, aqui eu tenho raiz quadrada de 25 nonos. Vamos separar elas aqui, ó. Raiz quadrada de 25 sobre raiz quadrada de 9. É possível, não é? Porque a gente sabe que raiz quadrada de 25 é 5 e raiz quadrada de 9 é 3. Então, essa daqui é uma raiz possível de resolver. Agora que eu tenho raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 7. Eu não tenho raiz quadrada de 3 e nem raiz quadrada de 7, então apenas vou fazer a segunda parte, separar cada fator em seu radical. Essa aqui de baixo, ó, raiz cúbica de 3, raiz cúbica de 7. Existe? A gente conhece raiz cúbica de 3? Não. A gente conhece raiz cúbica de 7? Não. Então, apenas vamos separá-las assim. Cada fator na sua raiz. Ok, gente? Tranquilo? Então,